E aí, pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 58. E como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam Não bem-vindos. está sendo ingênuo, não. Pensando naquela década perdida de 1980, né? Ela é muito rememorada, está em livros de história, mas pegando a década entre 2011 e 2020, o PIB do Brasil teve um crescimento total de 2,7%. Então é praticamente uma década perdida. É um crescimento de 0,26% ao ano. É muito pouco. Tanto que a gente foi ficando para trás em termos internacionais, com o restante do mundo crescendo muito mais do que o Brasil. E o Brasil ainda tinha uma vantagem nessa época. Se a gente for pegar os últimos 30 anos, a população do Brasil cresceu quase 70%. Então era muita gente nova entrando no mercado de trabalho. Agora a população está mais velha e a previsão para os próximos 30 é de uma população estagnada. A gente está perdendo esse bônus demográfico. Nesse mesmo período, enquanto a gente quase não cresceu, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para 33.763. Então veja, o PIB do Brasil crescendo 2,7% em 10 anos e o salário dos parlamentares crescendo 104,6%. Você combateria os privilégios da classe política? Você que não ganha salário, você doa. Como é que seria feito isso? Claro, não faz sentido você estabelecer privilégios. Num país com 30 milhões de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, você garantir privilégios. Privilégios não é a conquista legítima. Quando eu me referi, por exemplo, a você e a Malu, que são empreendedores, assim como Pedro e Maria, João e José, tantos outros empreendedores, micro, pequenos, médios e até grandes empreendedores que conquistaram com direito, com trabalho, com suor, o seu patrimônio, gerando empregos, pagando seus impostos. Essas pessoas são corretas. Você não tem que transformar essas pessoas, empobrecê-las, porque elas tiveram, com a sua legitimidade de trabalho e de talento, a oportunidade de crescer. Elas têm que ser exemplo e oportunidade para que outras pessoas também possam enriquecer. Mas estabelecer privilégios? Não. Combater os privilégios e combater com a lei. Você enxerga alguma forma de fazer isso de maneira prática? Porque se os políticos podem aumentar seus próprios salários, é complicado combater esse tipo de coisa, não? Evidente que é. Primeiro é condenável, mas se você tem a força e o poder emanado pelo voto, portanto você está legitimado pela Constituição, você pode ser uma barreira a isso. E para isso você não precisa ofender ninguém, nem machucar ninguém. Você precisa ter força, determinação e dizer, não vou conceder, não vou fazer, não vou atender. Nós aqui em São Paulo tivemos várias circunstâncias onde sindicatos e movimentos mais à esquerda nos pediam e tentavam até nos intimidar a tomar atitudes que eu não precisei brigar, nem xingar, nem ameaçar. Eu simplesmente disse não, nós não vamos fazer. Nós queremos continuar com tais e quais vantagens. Eu disse não, não é possível, não é razoável, nós não vamos fazer. Não foi preciso estabelecer com isso nenhuma guerra, nenhum confronto, nem estabelecer, nem incendiar, nem assembleia, nem sede de sindicato. Eu apenas disse não, nós não vamos fazer, isso não é correto, isso não é necessário e o nosso governo não vai fazer. E vou te dar um exemplo aqui, você falou sobre o PIB brasileiro na década de 80. Sabe qual foi o PIB de São Paulo de 2019 até 2021? 8,1%. PIB do Brasil nesse mesmo período, de 2019 até 2021, 1,5%. São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil. São Paulo está no Brasil, é parte do Brasil, nós somos uma federação. E por que São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil? Primeiro, porque fez uma política econômica correta. 2, porque não rompeu o teto de gastos. 3, porque fez planejamento. 4, porque executou bem o seu orçamento e as suas ações. 5, porque escolhemos uma boa equipe. Chamamos o Henrique Meirelles para ser o secretário da Fazenda. Chamamos a Patrícia Ellen, Malu, uma menina, uma jovem, brilhante, competente, bem formada, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico. Fomos abrir os escritórios internacionais, lembra que eu comentei com você? Para atrair investimentos internacionais. Deu certo. São Paulo gerou nesses 3 anos, Bruno, 38% de todos os novos empregos gerados no Brasil. 2.520.000 novos empregos. Aí alguém pode perguntar, mas esses são os dados do governo de São Paulo. São os dados do Ministério do Trabalho, do CAGED. Ele é que sabe o número correto de carteiras de trabalho assinadas no Brasil. E São Paulo fez isso. E os dados também são do Banco Central. Você tem aí o site do Banco Central. Esses dados de crescimento do PIB de São Paulo e do Brasil são do Banco Central. Como é que São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil com 2 anos de pandemia? Porque fez a política correta.
fez o planejamento, escolheu uma equipe capaz, não roubou o dinheiro público, teve credibilidade para atrair investimentos internacionais, foi buscar esses investimentos, apresentou boas oportunidades, fez a reforma tributária, reforma administrativa, investimentos na área de infraestrutura. Isso gera emprego, gera riqueza. Onde você gera riqueza, gera emprego, você melhora a economia, melhora o PIB e diminui a pobreza. Eu perguntei sobre essa questão do PIB pelo seguinte, né? A gente citou anteriormente aqui no podcast que hoje a situação da dívida pública brasileira é complicada, está devendo mais ou menos 80% do PIB. Isso, em termos práticos, significa que para cada R$1 de riqueza gerada pelo brasileiro, existem 80 centavos de dívida. E aí vamos pensar que essa dívida hoje está crescendo na casa... Não é assim que acontece, né? Tem parte prefixada, tem parte indexada à inflação, tem a parte que acompanha a Selic, mas vamos pensar que ela cresce na casa de 10%. Enquanto o PIB está crescendo na casa de 1%, 2%. Então, se essa relação fosse mantida, sem dívida nova sendo feita ou sendo paga, e hoje o que acontece é que a gente é deficitário, então entra ano, sai ano, a gente está fazendo mais dívida, rapidamente essa dívida chegaria a 100% ou até mais do PIB, o que para um país emergente é muito ruim. Tem gente que vai argumentar, claro, a Itália tem mais de 100%, Estados Unidos, o Japão tem 200%, mas a Itália, o Japão e os Estados Unidos. É outra realidade. Não é um emergente. Como que você vê